Olá, bem-vindo a esta apresentação introdutória sobre Concrete Canvas, um material de controle de erosão de rápida instalação. Esta apresentação durará aproximadamente 40 minutos e é dividida em 5 sessões. A sessão 1 é uma introdução básica do Concrete Canvas, CC Hydro e a construção de seus materiais. A sessão 2 é um perfil da empresa sobre a Concrete Canvas Ltd., marcos no crescimento da empresa, os setores e clientes com os quais trabalhamos e os serviços de suporte que oferecemos. A seção 3 é uma introdução mais abrangente à linha de materiais da Concrete Canvas. Entraremos em detalhes sobre as propriedades físicas dos materiais, dos técnicos, aplicações, principais benefícios e instalação. A seção 4 cobre uma seleção de estudos de caso do Reino Unido e internacionais, mostrando exemplos de projetos do Concrete Canvas, destacando os problemas que o material estava abordando e as principais vantagens que o material oferecia em relação às soluções alternativas. A seção final é um resumo dos materiais da Concrete Canvas com os links para recursos adicionais. Então, o que é o Concrete Canvas? O Concrete Canvas é um tecido flexível preenchido com uma mistura de cimento seco que endurece na hidratação para formar uma camada de concreto fina, durável e à prova d'água. O material é composto por 4 elementos. Em primeiro lugar, uma superfície superior fibrosa hidrofílica, sendo suficientemente apertada para conter o preenchimento de pó de cimento seco dentro do CC, reduzindo a geração de poeira e atuando hidrofilicamente, ajudando a absorver a água no material. O segundo elemento é uma matriz 3D de fibras sintéticas que executam 3 funções. Em primeiro lugar, as fibras evitam o deslocamento dos finos de cimento. Isso significa que o material pode ser pendurado em um plano vertical, mantendo uma densidade uniforme. Em segundo lugar, as fibras evitam a propagação de fissuras, uma vez que o material tenha endurecido. E em terceiro lugar, as fibras na matriz contribuem para a resistência à tração final do material. O terceiro elemento é a própria mistura de cimento em pó seco, que apresenta um ganho inicial de resistência muito alto. Uma vez molhado, o material irá endurecer até 60% da resistência em 24 horas e tem uma resistência à compressão de 80 MPa em 28 dias. Finalmente, o material tem um suporte de membrana de PVC à prova d'água na face posterior, que fornece uma barreira eficaz contra líquidos, que é protegida pela camada de concreto reforçado com fibra acima. Existe uma variante do Concrete Canvas chamada CC Hydro, que combina a tecnologia de tecido preenchido com concreto com uma capa de gel-membrana reforçada de alta impermeabilidade e quimicamente resistente. As juntas soldadas termicamente podem ser testadas quanto à pressão para fins de CQA, controle de qualidade assegurada. CC Hydro tem excelente resistência a uma ampla gama de produtos químicos, incluindo hidrocarbonetos, digeridos e lixiviados ácidos. Vamos agora passar para a seção 2, perfil da empresa. O Concrete Canvas começou em 2004, com um projeto universitário para desenvolver abrigos de concreto rapidamente instalados para uso no setor humanitário. O conceito era criar abrigos de emergência pré-fabricados para socorro em desastres, por meio da montagem de um tecido preenchido com pó de cimento sobre uma forma inflável. Isso poderia ser inflado e hidratado no local para formar uma estrutura de concreto durável. Os abrigos são entregues em um saco hermético e posicionados para instalação. Os abrigos são então inflados. Esse processo geralmente não leva mais de 40 minutos. Depois de inflados, os abrigos são fixados em torno da base e hidratados. 24 horas depois, você tem uma estrutura de concha reforçada, com entrada de porta de segurança e acesso aos serviços.
Embora seja uma estrutura de paredes muito finas, a natureza compreensiva tanto do material quanto da forma do abrigo permite a formação de bermas para fornecer proteção balística e amortecer as variações térmicas. Aqui você pode ver uma visão interna dos abrigos. A membrana inflável branca fornece uma superfície fácil de limpar e manter estéril. Os abrigos são projetados para serem modulares, para que você possa criar arranjos maiores de estruturas de acordo com a necessidade operacional. Concrete Canvas Ltd. foi constituída em setembro de 2005, principalmente para comercializar o conceito de abrigos de concreto Canvas. Em 2007, a empresa mudou de seu local de desenvolvimento original para o sul de Gales. A empresa continuou a projetar e comissionar as máquinas de produção sob medida necessárias para produzir o material do Concrete Canvas para a construção de abrigos. No entanto, durante este processo, tornou-se aparente que o próprio material do Concrete Canvas tinha uma grande variedade de aplicações comerciais como um produto autônomo. Em 2009, a empresa iniciou a produção de volume comercial do material CC com foco em aplicações de controle de erosão. Continuando o crescimento exponencial, em 2014, a empresa foi eleita o segundo fabricante com mais rápido crescimento no Reino Unido pelo Sunday Times, que também coincidiu com a produção do milésimo metro quadrado do Concrete Canvas. A empresa continua com um forte foco em pesquisa e desenvolvimento e, em 2015, lançou seu produto CC Hydro, uma variante do Concrete Canvas que incorpora uma geomembrana resistente a hidrocarbonetos de alta impermeabilidade para uso no setor petroquímico. Em 2018, a Concrete Canvas adquiriu uma fábrica de 86 mil pés quadrados, permitindo que a empresa quadruplicasse a capacidade de fabricação, incorporasse laboratórios de P&D de última geração e apresentasse um parque de demonstração e teste. A inovação está no cerne da nossa empresa. Estamos constantemente a melhorar e a desenvolver a nossa gama de produtos e temos alguns lançamentos muito interessantes no futuro próximo. Muito do crescimento exponencial da empresa se deve à sua rápida expansão nos mercados internacionais. Em 2020, mais de 80% dos materiais produzidos são exportados. A empresa agora fornece seus materiais para mais de 80 países por meio de uma rede de parceiros de vendas e representantes no país, com escritórios no exterior, na Bélgica, Itália, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Malásia e Austrália. Aproveite a oportunidade para visitar nosso website www.concretecanvas.com. onde você pode encontrar um mapa de estudo de caso interativo, destacando exemplos de projetos internacionais em várias aplicações e em diferentes setores. O Concrete Canvas é um material versátil usado em uma variedade de indústrias. A rapidez e facilidade com que o Concrete Canvas pode ser instalado se adequa aos setores ferroviário e rodoviário, onde minimizar a necessidade de fechamento de linhas ou faixas é fundamental para mitigar a interrupção dos passageiros e reduzir o risco de saúde e segurança. O material atende aos rigorosos requisitos técnicos dos órgãos reguladores nacionais ferroviários e rodoviários. O Concrete Canvas tem excelente resistência a hidrocarbonetos e quase um terço das operações da empresa está no setor petroquímico. Mais uma vez, a velocidade e a facilidade de instalação reduzem os requisitos de autorização e permitem uma operação segura dentro dos limites apertados e da infraestrutura sensível de refinarias e terminais. Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades locais em todo o mundo e com os conselhos regionais do Reino Unido, onde o CC é normalmente usado para restaurar a infraestrutura existente, em vez de uma nova construção cara de ativos de drenagem. O CC não requer instaladores especializados, permitindo que as autoridades locais usem seus próprios quadros de empreiteiros para instalação. Uma parte significativa de nossos projetos está no setor de energia,
onde a rápida instalação de nosso material permite o rápido retorno da operação de ativos críticos para a geração de energia, como hidrelétricas. O CC tem uma pegada logística muito baixa. É por isso que ele é comumente usado no setor de mineração, onde as propriedades exclusivas do material atendem aos desafios de locais remotos, acesso restrito e topografia difícil. O CC é amplamente utilizado no setor agrícola, geralmente para revestir canais de irrigação. Ele aborda questões de escassez de água e permite a construção sem a necessidade de mão de obra altamente qualificada. No setor de defesa, o CC permite a construção rápida da linha de frente e a atualização da infraestrutura crítica de segurança. E, finalmente, como uma prova de versatilidade do Concrete Canvas, ao longo dos anos, ela desenvolveu uma sequência no setor das artes criativas, para uso em aplicações de design de estruturas e móveis, onde as propriedades únicas dos materiais permitem a criação de inovação e objetos incomuns. Em todos esses setores, o Concrete Canvas trabalha em estreita colaboração com uma variedade de clientes e proprietários de ativos. Mostramos aqui uma seleção de exemplos de clientes do Reino Unido que especificam regularmente nosso material. E embora ainda seja relativamente novo no mercado de construção, o CC agora foi especificado e instalado pela maioria dos consultores e empreiteiros de primeiro nível em todo o mundo. Como fabricantes, podemos fornecer suporte em todas as fases do projeto, desde o pré-projeto até a conclusão, com suporte de vendas técnicas regionais e internacionais, especificações e orientação de instalação. Vamos agora examinar o material do Concrete Canvas com mais detalhes. O Concrete Canvas é classificado como uma manta geossintética composta de cimento, ou GCCM. Os GCCMs são reconhecidos pela ASTM, International Standards Organization. Vários padrões foram produzidos especificamente cobrindo a amostragem de material, testes e instalação que se aplicam ao CC. O CC Hydro é classificado como uma forma de GCCB, uma barreira geossintética de composto cimentício. O CC é geralmente usado para aplicações de controle de erosão, enquanto o CC Hydro é projetado para uso em aplicações de contenção de líquidos. O Concrete Canvas foi descrito como concreto em rolo. É fornecido em 3 formatos de rolo: a granel, em lotes pequenos ou rolos largos. Rolos a granel são adequados para grandes projetos de construção e são materialmente eficientes, pois podem ser cortados no local para reduzir o desperdício e o custo. Rolos a granel também são eficientes no transporte e normalmente são fornecidos em entregas escalonadas para corresponder à taxa de instalação. Minimiza a necessidade de armazenamento no local, o que os torna adequados para trabalhos menores com acesso limitado à planta ou local. Eles geralmente são armazenados em depósitos reservados e usados para trabalhos reativos menores. Os rolos largos CC aumentam as taxas de instalação, reduzem a necessidade de junção e recuperam o material sobreposto que é necessário para as instalações de rolos a granel e em lote. Disponível em 2 formatos largos ou 3 largos, os rolos largos são adequados para canais retos uniformes de perfil constante. Todos os 3 formatos são fornecidos paletizados e em embalagens plásticas retráteis com vida útil mínima de 2 anos, quando armazenados corretamente. CC está disponível em 3 espessuras diferentes: CC5, CC8 e CC13. O número indica a sua espessura em milímetros. A tabela apresentada indica os comprimentos de cada uma das espessuras nos seus diferentes formatos. É importante garantir que a espessura correta do Concrete Canvas seja especificada para a aplicação. As 3 espessuras são geralmente diferenciadas pelas condições de carga previstas. CC5
é normalmente usado para remediar ativos de concreto existentes e para gerenciar o escoamento superficial da água da chuva ou erosão por vento apenas em ativos não traficados. CC8 é usado para controlar o fluxo de água em substratos de solo. E CC13 é usado quando há um alto risco de impacto ou em condições muito abrasivas. O CC13 é frequentemente usado como uma alternativa ao concreto pré-moldado e onde as velocidades de fluxo são esperadas para exceder 8,6 metros por segundo. O Concrete Canvas é um gel sintético único, pois suas propriedades físicas mudam de flexível para rígida na hidratação. Portanto, é importante entender como o material se comporta, tanto na implantação quanto em serviço, pois eles têm propriedades muito diferentes. Essas propriedades estão resumidas em nossa página de dados de material, listada de acordo com o padrão britânico ou os métodos de teste ASTM usados. Alguns pontos a serem observados em nossa página de dados de material. O desgaste por congelamento e descongelamento é uma das principais formas de degradação do concreto em todo o mundo. O CC tem excelente resistência ao congelamento e descongelamento, em parte devido à alta concentração de fibra e composição do material, retendo 95% da resistência inicial à flexão após 250 ciclos, o que o torna ideal para projetos de temperaturas extremamente baixas. Em termos de desempenho hidráulico, o CC oferece uma resistência à abrasão normalmente 5 vezes maior do que o cimento OPC equivalente. O Concrete Canvas é quimicamente resistente, capaz de resistir à exposição a ácidos, álcalis e hidrocarbonetos. O material foi submetido a testes do padrão britânico, que envolve a imersão do material em temperaturas elevadas por períodos prolongados. CC demonstrou perdas insignificantes ou, de fato, em algumas circunstâncias, realmente aumentaram a retenção à resistência à flexão após a exposição, pois continuou a curar. Concrete Canvas foi independentemente credenciado pelo British Board of Agreement para aplicações de controle de erosão e supressão de ervas daninhas. O material tem uma durabilidade certificada de mais de 120 anos para aplicação de controle de erosão em um clima do norte da Europa. O Concrete Canvas também tem a marca CE, de acordo com a avaliação técnica europeia relevante, e a fabricação está em conformidade com a ISO 9001. Esses credenciamentos, certificações e padrões de teste apoiam a especificação CC como uma alternativa a uma série de soluções de controle de erosão incumbente. CC combina a facilidade e velocidade de instalação de um gel sintético com a proteção contra a erosão de concretos convencionais. O CC Hydro fornece a capacidade de contenção de membranas plásticas termicamente soldadas, com a proteção inerente do concreto reforçado com fibra. Isso fornece alta impermeabilidade sem a necessidade de cobertura rígida de proteção. Na década desde a sua concepção inicial, o Concrete Canvas já se estabeleceu em 5 aplicações principais. Seu uso principal é para o revestimento rápido de canais para fornecer proteção contra a erosão. O CC apresenta uma forma de revestimento mais rápida, econômica e ecologicamente correta em comparação com as opções de concreto vazado, pulverizado ou pré-moldado. A proteção de taludes é outra principal aplicação em que o CC fornece um revestimento blindado rígido para encostas para evitar a erosão. É importante observar que o CC não fornece estabilização de taludes, mas é frequentemente usado em conjunto com malhas de tração e tirantes de sol. Em vez disso, o CC mitiga a entrada de água para proteger o talude. O CC tem uma série de vantagens exclusivas sobre as soluções convencionais para revestimentos de diques, outra de nossas principais aplicações. O CC mantém a altura crítica das bermas de contenção secundária da erosão por intemperismo, ao mesmo tempo
que fornece supressão de vegetação e proteção contra animais de escavação. O CC Hydro também pode ser usado para melhorar a impermeabilidade de um dique. O CC pode ser usado para remediar ativos de concreto existentes, para aumentar sua vida útil operacional e para reduzir os custos de manutenção. É importante ressaltar que, como um produto fino, o CC mantém o volume interno de um canal, bueiro ou lagoa, preservando sua capacidade hidráulica. Nossa aplicação principal final é a supressão de vegetação. A CC previne com eficácia o crescimento de vegetação e de raízes e é capaz de suprimir espécies invasivas agressivas, como a knotweed japonesa. Além de nossas principais aplicações, CC e CC Hydro podem ser usados para outros tipos de trabalhos e projetos. Fundamentalmente, se o concreto convencional estiver sendo usado para aplicação de revestimento não estrutural, o Concrete Canvas pode fornecer benefícios logísticos e financeiros. Especificamente, há 4 benefícios principais no uso do Concrete Canvas. Em primeiro lugar, é a velocidade com que ele pode ser instalado. O Concrete Canvas pode ser instalado com uma velocidade 10 vezes maior do que o concreto convencional. Projetos que podem levar semanas ou meses podem ser concluídos em dias, se não horas. A taxa de instalação depende de uma série de fatores, incluindo o método de aplicação implementado. O Concrete Canvas pode ser colocado longitudinalmente ao longo do canal ou transversalmente ao longo da largura. Existem vantagens em cada método dependendo das características do canal. Vamos usar este projeto do Canadá como exemplo das taxas de instalação que podem ser alcançadas usando uma instalação transversal. Em 2009, o Concrete Canvas foi especificado como um revestimento de proteção contra a erosão para vertedouros de minas de ouro no norte de Yukon. A área pode atingir temperaturas mínimas de 30 graus negativos no inverno e as principais obras estão restritas a uma janela de construção apertada. A velocidade de instalação foi fundamental. Neste caso, os empreiteiros instalaram uma combinação de rolos CC8 e CC13 em uma instalação transversal para acomodar um perfil variável, começando a jusante e camadas sobrepostas de CC na direção do fluxo de água. Os empreiteiros cortam os rolos a granel no comprimento necessário em cada seção. O CC pode ser cortado com ferramentas manuais básicas, mas para projetos maiores, um cortador de disco é recomendado. O material foi unido para criar uma estrutura monolítica das camadas individuais e para fornecer a impermeabilidade necessária. O CC também foi fixado ao substrato com pinos de aterramento e valas de ancoragem. Abordaremos os métodos de junção e fixação posteriormente nesta apresentação. Após a união e fixação, o material foi hidratado. Os empreiteiros alcançaram taxas de instalação de até 850 metros quadrados por dia e concluíram o projeto bem dentro da janela de construção. Neste próximo exemplo, CC Wide Rolls estão sendo instalados em uma disposição longitudinal. Os rolos largos aumentam a velocidade de instalação, reduzindo o número de juntas necessárias no local. Os rolos pré-fabricados usam um processo de emenda em que a resistência e permeabilidade da emenda excede o desempenho do próprio material CC. As costuras têm a vantagem de reduzir o uso de material, além de fornecer uma superfície geral mais lisa. Adequado para canais retos uniformes, taxas de instalação de mais de 2.000 metros quadrados por dia podem ser alcançadas usando este tipo de instalação. O segundo benefício principal do Concrete Canvas é a facilidade de uso. É necessário um treinamento mínimo, permitindo que as organizações usem seus próprios empreiteiros de estrutura. O Concrete Canvas tem o prazer de oferecer palestras de treinamento para empreiteiros no local no primeiro dia de instalação. Um rolo de massa CC de 200 metros quadrados
fornece uma área de cobertura equivalente a 2 caminhões de mistura pronta de 17 toneladas. Isso reduz muito os movimentos do veículo em projetos maiores, reduz ainda mais o CO2 incorporado e minimiza os riscos à saúde e à segurança. O CC também pode ser instalado em condições muito úmidas, o que reduz muito a interrupção do programa devido ao clima inclemente. O CC tem um tempo de trabalho de 1 a 2 horas, dependendo da temperatura ambiente. É frequentemente usado como uma solução de dia chuvoso para permitir que a construção continue quando as condições impedirem outras formas de obras de concreto. Menos tempo no local, combinado com mão de obra e planta reduzidas, resultam em custos de projeto mais baixos. Relatórios independentes de comparação de custos no Reino Unido mostram que o CC oferece uma economia de custo em comparação com soluções de concreto convencionais. A maioria das economias é feita na velocidade de instalação. Neste exemplo, no sul de Gales, o empreiteiro foi capaz de revestir um canal de drenagem na crista em 3 horas, em comparação com os 3 dias originalmente programados para instalar o rip-wrap rebocado. O quarto benefício principal do Concrete Canvas é a compatibilidade com o meio ambiente. Isso está se tornando cada vez mais importante, e a redução da pegada de carbono é agora um critério de desempenho importante para grandes projetos. CC oferece uma economia de material de até 90%, já que nosso produto CC8 geralmente substitui o concreto armado derramado até uma profundidade de 150 milímetros. Já discutimos as eficiências de transporte, mas são os 2 últimos pontos que são particularmente significativos. CC tem uma taxa de lavagem muito baixa e uma reserva alcalina muito baixa. Isso geralmente significa que você pode descarregar com segurança o material nas instalações CC em cursos de águas naturais, sem afetar adversamente os níveis de pH locais. Os reguladores reconhecem o Concrete Canvas como uma solução mais ecologicamente sensível para o concreto convencional, para projetos onde você não pode usar abordagens de engenharia leve, como proteção de vegetação. Um exemplo de uso ambiental do Concrete Canvas foi um projeto de substituição de um canal em uma incubadora de salmão, operada pela Natural Resources Wales. Instalado por operativos da NRW, o material foi instalado com segurança no rio adjacente. Este projeto também é um bom exemplo da estética natural que o CC pode alcançar ao longo do tempo. A superfície superior fibrosa do material atrai o crescimento orgânico natural, embora ainda evite o crescimento de raízes da vegetação que, de outra forma, causaria bloqueios. O CC efetivamente se verdeia com o tempo e o acabamento do canal é muito mais simpático ao ambiente circundante. O CC também segue os contornos naturais do canal escavado, criando um acabamento muito mais orgânico em comparação com as lajes de concreto pré-moldado. Este projeto também destaca um exemplo de desconcertação no canal. Para reduzir a velocidade do fluxo, pedras, dormentes ou chapas onduladas podem ser instaladas sob o CC para dissipar energia. Neste caso, a rocha natural foi recuperada da escavação do canal e grauteada no topo do CC. O CC oferece reduções significativas de carbono em comparação aos métodos tradicionais de concreto. Em 2020, Ricardo Energy and Environment realizou uma avaliação independente do ciclo de vida do potencial de aquecimento global, ou GWP, para o Concrete Canvas de 8 mm. Eles então compararam isso ao GWP de usar 150 mm de concreto derramado ST4 para revestir um canal hipotético localizado a 200 km da fábrica do Concrete Canvas e a apenas 20 km de uma central dosadora ST4. A análise avaliou o GWP de cada solução do início ao fim de vida, que inclui a obtenção de matérias-primas, fabricação, transporte, instalação, uso e fim de vida.
O relatório constatou que a construção do canal em CC8 resulta em um GWP 55% menor do que a alternativa de concreto derramado ST4. A análise de sensibilidade também mostrou que o CC8 ainda fornece economia de GWP mesmo quando a espessura do ST4 é reduzida para menos de 100 mm. Concrete Canvas e Ricardo Energy desenvolveram uma ferramenta de calcular a economia de carbono específica do projeto, comparando o CC com a alternativa de concreto derramado. Contate seu representante de vendas técnico regional local para mais informações. Agora vamos examinar os 4 princípios chaves que sempre devem ser seguidos para garantir uma instalação bem-sucedida do Concrete Canvas. O primeiro princípio é evitar vazios. Isso se relaciona principalmente com a preparação do substrato. Há menos preparação necessária para CC em comparação com seções de concreto pré-moldado que exigem uma tolerância muito alta de escavação. No entanto, é importante evitar vazios significativos. Prepare o substrato de forma que fique bem compactado, geotecnicamente estável e tenha uma superfície lisa e uniforme, a menos que o contorno da superfície seja especificamente necessário. Para substratos de solo, remova qualquer vegetação, rochas pontiagudas ou salientes e preencha todos os grandes espaços vazios. Certifique-se de que o CC faz contato direto com o substrato para minimizar a formação de pontes no solo ou migração potencial sob a camada. Para substratos de concreto, remova qualquer material solto ou friável e certifique-se de cortar qualquer reforço exposto que possa danificar o suporte da membrana de PVC do Concrete Canvas. É importante garantir que as camadas CC sejam unidas e que essas camadas estejam fixas ao substrato. Existem 4 métodos principais para unir o Concrete Canvas e o CC Hydro: aparafusado e selado, colagem térmica e soldagem térmica. A junta mais comum usada para a maioria das aplicações é uma junta aparafusada. Simplesmente sobrepõe as camadas de material na direção do fluxo de água de 100 mm e aparafuse em intervalos regulares com parafusos de aço inoxidável. Recomenda-se usar uma pistola de parafuso autoalimentada para maiores instalações, e deve-se ter cuidado com a frequência e a localização dos parafusos. Uma vez que o concreto dentro do CC assenta em torno das roscas dos parafusos, ele cria uma forte junta mecânica, enquanto ainda fornece um caminho de drenagem natural entre as camadas, que pode liberar a pressão eletrostática ou acomodar um lençol freático crescente. Se a pressão hidrostática não for uma preocupação, se não houver queda suficiente no canal para evitar água parada, ou se houver uma necessidade de aumentar a impermeabilidade da junta, um selante adesivo pode ser usado em conjunto com os parafusos. É importante usar apenas selantes aprovados para o Concrete Canvas, que sejam compatíveis com as diferentes faces do material e com o processo de hidratação. Esta junta não se destina a fornecer níveis de impermeabilidade de contenção e deve ser usada apenas para mitigar a entrada. A união térmica de CC pode ser empregada onde não é adequado usar fixações penetrativas. Por exemplo, se o CC está fornecendo proteção a uma membrana subjacente. Para instalações CC Hydro ou para projetos de nível de contenção, soldagem térmica por operadores treinados podem ser usadas para unir camadas. Isso fornece juntas de pressão de ar totalmente testáveis para satisfazer os rigorosos requisitos CQA. Além de unir as camadas CC, é importante fixar o material ao substrato. O método de fixação depende do tipo de substrato no qual o CC está sendo aplicado. Ao fixar a um substrato de solo, estacas de solo, por exemplo, estacas J, são normalmente usadas e podem ser fornecidas pela Concrete Canvas. Estas são normalmente inseridas através de camadas CC sobrepostas dentro de uma trincheira de ancoragem.
A abertura de valas de ancoragem é essencial para a maioria das instalações, não apenas fornecendo um método de fixação ao substrato, mas também uma terminação limpa que evita a entrada de água na superfície e o arrancamento por vento. Para projetos maiores ou aqueles com aplicações de alta carga ou condições de solo ruins, fixações intermediárias como tirantes de solo ou âncoras de percussão de terra podem ser usadas. Elas devem ser especificadas para os requisitos hidráulicos individuais do projeto por um engenheiro geotécnico qualificado. Ao fixar um substrato de concreto, as juntas de argamassa podem ser usadas para proteger o sissi na infraestrutura existente. As fixações de alvenaria, em conjunto com barras de fixação, também são uma opção quando aplicável. E os parafusos podem ser usados para substratos rochosos duros. Hog rings pneumáticos ou aplicados manualmente podem ser usados para anexar camadas de sissi a cestos de arame de gabião ou cercas de segurança. Como a maioria dos fixadores, eles devem ser aplicados antes da hidratação. E por fim, na fixação do sissi em um substrato de aço, como no caso do reparo de bueiros, os parafusos técnicos e arruelas oferecem um processo de instalação rápido. Todas as fixações devem ter uma arruela ou cabeçote de tamanho mínimo de 15 mm para evitar o arrancamento. O terceiro e talvez o mais importante princípio de instalação é evitar a entrada de água ou vento. Para evitar o enfraquecimento do escoamento superficial da água ou para evitar o aumento do vento em instalações expostas, é fundamental abordar as bordas do perímetro de qualquer instalação sissi. Normalmente, isso é feito com valas de ancoragem ou bordas de vedação com filetes de concreto, selantes adesivos ou braçadeiras. O princípio fundamental final a seguir é hidratar totalmente. Para obter um desempenho ideal, é importante atingir a hidratação total, levando em consideração a quantidade de material usado e as condições de temperatura ambiente. O volume de água que o sissi pode absorver é restringido pela matriz da fibra e pela densidade da mistura de concreto. Então, na verdade, o concrete canvas não pode ser superhidratado e, na verdade, ficará embaixo d'água. O material também não necessita de água potável e pode ser hidratado com água do mar. Siga as orientações em nosso guia de hidratação disponível online, mas a título indicativo, a proporção geral de água para sissi é a metade do peso. Um simples teste de toque vários minutos após a hidratação para verificar a saturação fornecerá um guia para saber se o material está suficientemente hidratado. Ao instalar em condições extremas de temperatura, há requisitos adicionais de hidratação a serem considerados. Em condições de baixa temperatura, é importante empregar medidas semelhantes à do concreto convencional, incluindo folhas de plástico, água aquecida ou, em condições extremas, um acelerante sissi aprovado. Por outro lado, em climas mais quentes, hidratação adicional é necessária e, potencialmente, um aumento na frequência de fixações. Entre em contato com seu representante de vendas técnico regional da Concrete Canvas para obter orientações específicas. Vamos agora passar para exemplos de estudos de caso de todo o mundo. Eles apresentarão aplicações-chave em diferentes setores e destacarão por que o Concrete Canvas foi especificado em vez de soluções tradicionais. Vamos começar com o revestimento de canal. Neste próximo projeto, o sissi foi usado para revestir a drenagem da crista em cortes íngremes em um novo esquema de construção de estradas. Havia uma exigência de um canal de 600 metros lineares para desviar o escoamento superficial de um campo adjacente que, de outra forma, comprometeria a estabilidade do corte e da própria área de construção. O campo foi calculado como tendo uma descarga de aproximadamente 170 a 180 litros por segundo nas piores condições, o equivalente a uma piscina olímpica a cada 4 horas. O concreto pré-moldado foi considerado, mas com desconto devido ao tempo de execução, custo e taxa de instalação.
Engenharia leve, como esteiras de coco, seria incapaz de lidar com as condições de alto fluxo previstas. A hidrossemeadura ou os tapetes de vegetação teriam levado várias semanas para se estabelecer, atrasando a construção da estrada. O canal trapezoidal foi cortado grosseiramente usando uma planta com um corte de vala em V. Como o CC está de acordo com o substrato, não houve necessidade de escavar com o mesmo alto nível de tolerância exigido para concreto pré-moldado ou sistemas de plástico rígido. No entanto, de acordo com o primeiro princípio de instalação, foram feitos esforços para minimizar grandes espaçamentos de vazios ou saliências. CC8 foi fornecido em rolos a granel e colocado transversalmente para acomodar uma curvatura significativa no perfil do canal e para permitir a instalação em estágios. Camadas sobrepostas foram aparafusadas em centros de 200 milímetros, usando uma pistola de parafuso autoalimentada com carregador. O material foi fixado ao substrato usando estacas de aço galvanizado de 250 milímetros dentro da vala de ancoragem de crista. É benéfico girar a cabeça da estaca em linha com o canal para que ele capture as camadas adjacentes de CC. O material foi hidratado em um caminhão-pipa de 9.000 litros usando uma mangueira plana de 4 polegadas. A quadrilha de 4 homens conseguiu instalar mais de 2.000 metros quadrados de concrete canvas em menos de 4 dias. Ao revestir o canal no início da estrada, o concrete canvas permitiu que as obras continuassem abaixo do aterro, que de outra forma poderia ter inundado e afetado o cronograma do programa. Este projeto da Cool Authority, em South Wales, é o típico trabalho que fazemos. Nesse caso, o CC foi usado para revestir uma série de canais de drenagem e cascatas que anteriormente eram revestidos com uma membrana LLDPE com cobertura de gel têxtil. No período de 5 anos, a proteção do gel têxtil degradou-se, expondo o revestimento a danos UV e risco de perfuração. Os canais carregavam depósitos de ocre através de uma série de lagoas de liquidação e cascatas. Era fundamental que essa água contaminada não vazasse para a área circundante ou para o rio adjacente antes do tratamento. O concreto derramado foi considerado, mas com desconto devido à localização remota, à logística de importação e dosagem de concreto úmido e as prováveis condições de clima úmido durante o projeto. O CC ofereceu uma solução de longo prazo, durável e de aplicação rápida para revestir o canal, protegendo o invertido da erosão do sedimento, transportando a água contaminada através de uma série de áreas de tratamento e foi capaz de acomodar a difícil topografia. Nosso exemplo final de projeto de revestimento de canal é Myra Falls, na ilha de Vancouver Central, no Canadá. Este projeto revestiu mais de 11.000 metros quadrados de canal de desvio em uma mina subterrânea de zinco e cobre. O canal substituiu um canal anterior de concreto pulverizado dilapidado, que não era mais capaz de lidar com os fluxos e a velocidade da expansão recente da mineração. A velocidade da instalação foi crítica, pois o tubo usado para desviar os fluxos do canal durante a construção não seria capaz de lidar com o aumento do fluxo no período de outono. O canal revestido de CC foi projetado para lidar com velocidades de água de até 20 metros por segundo, e âncoras de percussão foram aplicadas ao invertido para lidar com esse nível de fluxo, movendo-se para a proteção do taludes. Em 2016, o CC foi especificado para remediar as seções de riprap argamassas do rio Taff, no sul de Gales. O riprap havia se tornado muito rachado e vegetado e mostrava sinais de fragmentação severa. A correção foi necessária para evitar o enfraquecimento de uma passarela no topo do aterro e para proteger a área industrial próxima. Reposicionar o riprap foi considerado, mas seria demorado, caro e exigiria empreiteiros especializados. Em vez disso, a Natural Resources Wales, que era responsável pelo rio, especificou e instalou o CC13 em rolos a granel usando seus próprios agentes.
O riprap fragmentado foi removido primeiro e o aterro graduado e perfilado. Um gel têxtil leve não tecido foi primeiro aplicado no talude para evitar a lavagem das marés nos finos do solo. O CC13 foi aparafusado para permitir a liberação da pressão hidrostática dentro do aterro. As camadas de CC foram terminadas em valas de ancoragem no ponto médio da encosta, para permitir o crescimento da vegetação, enquanto as bordas inferiores foram fixadas a um meio-fio de concreto no sopé da encosta, usando barras de fixação e parafusos de alvenaria. A instalação foi submetida a severos impactos de carga e detritos durante o evento Storm Dennis em 2020, mas sobreviveu com danos mínimos, mantendo a integridade do aterro. Em uma escala maior, o revestimento do Concrete Canvas funciona em um dos maiores complexos de bombeamento de petróleo da Rússia. Demonstra proteção de taludes em um perfil não uniforme. Ele também destaca a capacidade do CC de acomodar infraestrutura sensível e linhas de árvores estabelecidas. Mais de 6.000 metros quadrados de CC8 foram instalados em conjunto com ancoragem de engenharia para fornecer proteção contra a erosão em encostas de 45 metros de altura e 120 metros de comprimento em 8 dias. Passando agora para a remediação de concreto. Este projeto na Escócia é um bom exemplo do uso de Concrete Canvas para remediar a infraestrutura de concreto degradada e reduzir os custos de manutenção de ativos. A Scottish Power opera uma vala de concreto de 1,5 km de comprimento que, em seções, estava rachada, severamente lascada e com vegetação. Isso estava levando a uma perda significativa de água ao longo do canal e incorrendo em custos anuais de reparo de dezenas de milhares de libras usando resinas de injeção de trinca, concreto derramado in situ ou substituição inteira da placa. Em vez disso, a Scottish Power especificou o CC5 para remediar o canal. A construção ocorreu em clima úmido severo e em um local remoto, mas os empreiteiros ainda conseguiram instalar 800 metros quadrados por dia. A flexibilidade do Concrete Canvas antes da hidratação, curvas acomodadas e saliências internas e externas do tubo. Desde que o CC foi instalado, a necessidade de manutenção é insignificante, e a Scottish Power recuperou os volumes de água que estavam sendo perdidos anteriormente. Esta imagem, tirada 4 anos após a instalação, não mostra sinais de degradação, desgaste ou necessidade de manutenção. Este projeto na Califórnia demonstra remediação de concreto no setor de estradas, onde o CC foi especificado devido à sua rapidez e facilidade de instalação. Ele permitiu que as obras fossem concluídas pela contratada e também minimizou qualquer interrupção nas rodovias adjacentes. Por ser um produto fino, o CC aplicado manteria o fluxo original e as capacidades hidráulicas do canal. O CC tem um valor de Manning de 0,01, que é semelhante a um acabamento de concreto liso. Vamos agora olhar para projetos de supressão de vegetação, uma das nossas principais aplicações com crescimento mais rápido. Neste caso, o CC foi usado como uma alternativa para a remoção da vegetação anual, que era necessária para conceder acesso aos engenheiros de manutenção a um parapeito de sinalização de 3 metros de altura. Normalmente, a Network Rail tomaria posse da linha e as equipes de remoção da vegetação exigiriam um dia para limpar a área do parapeito, minimizando o trabalho de desmatamento necessário nos locais, como acesso por escadas, passagens de nível de detecção de obstáculos, cantos cegos e pontos de sinalização. Reduz significativamente a perturbação de passageiros ao limitar o comprimento de posse. O Concrete Canvas, como uma alternativa para pedras e geotêxteis sob a trilha da tubulação, oferece uma solução durável, resistente a hidrocarbonetos e livre de manutenção que fornece detecção de vazamento, bem como instalação de baixo perfil. Este exemplo mostra CC5 sendo usado para proteger a parte inferior da tubulação contra a corrosão,
embora ainda mantendo a altura regulamentar entre o nível do chão e a rede de tubos. Um dos nossos maiores mercados internacionais é o Japão. Aqui, as autoridades locais usam rolos em lote CC5 para fornecer supressão de vegetação e proteção de taludes ao longo de aterros e junções elétricas ao longo das principais rodovias. Novamente, a velocidade de instalação reduz o risco para os instaladores, minimizando o tempo ao longo da estrada, enquanto a flexibilidade do material permite que eles dobrem e manipulem o material em torno de protuberâncias, pilares e barreiras rodoviárias complicadas. O CC normalmente substitui membranas de plástico baratas que se degradaram por UV ou danos a animais. Vamos agora olhar para o uso de CC para projetos de reparo de bueiros. Este exemplo é o típico trabalho de reparo em que o CC é usado para restaurar um bueiro existente. Mais comumente, o material é usado para revestir estruturas de aço corrugado ou de alvenaria. Estas teriam sido previamente revestidas com epóxi ou revestimentos betuminosos em spray, que foram desde então lavados, expondo o próprio aço à corrosão. Muitas vezes, são feitas tentativas de despejar concreto in situ na base do invertido para fornecer proteção, mas o concreto não reforçado é propenso a rachaduras e lascas. Outras opções a serem consideradas são seções de PRFV de molde personalizadas caras, concreto pulverizado ou pelímeros, que exigem empreiteiros especializados e equipamentos, ou mesmo a substituição total do bueiro. Uma solução mais rápida e fácil é revestir o bueiro com concrete canvas, normalmente fornecido para o local em rolos de lote portáteis, e revestindo o bueiro transversalmente. O material é fixado às corrugações com fixações mecânicas, enquanto as bordas do perímetro são seladas e aparafusadas. Nos casos em que não seja desejável fixar diretamente no bueiro, podem ser pré-enchidos com uma mistura de argamassa magra. Isso fornece uma mistura lisa para implantar e áreas para perfurar as fixações. Desenvolvimentos mais recentes com revestimento de bueiro CC são onde o material é usado em ativos de construção nova para atualizar a vida útil do projeto operacional. Neste projeto, o cliente exigiu uma vida útil de 120 anos na estrutura de bueiro, que também teve que ser instalada dentro de uma zona de maré. As seções de bueiros abaixo da horizontal foram alinhadas após o primeiro enchimento das calhas com uma mistura de concreto ST4. Isso proporcionou uma superfície lisa e sem espaços vazios. Acima das posições 3 e 9 horas, no entanto, as camadas foram fixadas primeiro nas placas do bueiro, com pregos e arruelas disparadas a tiro. O CC foi então usado como confragem para despejar a mistura de concreto atrás da face. As bordas da crista foram seladas com uma barra de terminação que combinava com as ondulações do bueiro. Embora as barragens em caixão fossem usadas para evitar o fluxo das marés durante a instalação, elas foram posteriormente liberadas para hidratar o canvas. Apesar da durabilidade e vida útil de 120 anos do concrete canvas, o material é frequentemente utilizado para obras temporárias, principalmente devido ao baixo volume de material a recuperar ao final da obra e também a velocidade com que pode ser instalado. Esse foi o caso de um projeto em uma fábrica de automóveis no Reino Unido, onde havia uma escavação geotecnicamente estável como parte das obras de fundação. Quando as faces da escavação eram expostas à chuva e ao vento, elas amoleciam e estilhaçavam, representando um risco para a saúde e segurança da equipe que trabalhava nas fundações abaixo. Inicialmente, foram feitas tentativas para resolver os problemas usando combinações de mantas de plástico, malhas de tração e até mesmo o concreto derramado para consolidar as faces de escavação. No entanto, uma solução mais eficaz e simples foi armar as camadas de CC5 em faixas verticais ao longo da face de escavação, ancorar valas de crista e capturar a borda inferior em um concreto derramado.
O CC evitou a entrada de água, amolecimento da face de escavação e evitou a fragmentação durante a construção. Mais de 1.600 metros quadrados de material CC foram instalados em menos de 2 dias, permitindo que o tempo crítico de construção das fundações continuasse. E, finalmente, agora vamos dar uma olhada em exemplos de revestimento de diques usando Concrete Canvas e CC Hydro. A altura das bermas de contenção secundária deve ser mantida para fornecer a capacidade de volume necessária no caso de uma ruptura catastrófica do tanque. As bermas estão frequentemente sujeitas à erosão por intempéries, que pode cair essa altura abaixo do mínimo exigido. Bermas com grama devem ser mantidas a um custo significativo, o que também requer autorizações e aumenta o risco do operador. Se a vegetação morrer, pode apresentar risco de incêndio. A integridade da berma com grama também pode ser comprometida por animais em escavação. O Concrete Canvas pode ser usado para encapsular totalmente as faces da berma, para fornecer proteção contra intempéries, minimizar os requisitos de remoção de vegetação e proteger contra danos animais. Nesta instalação do terminal marítimo, o CC5 foi usado para encapsular mais de 25 mil metros quadrados de diques de argila. Os rolos a granel de CC5 foram implantados a partir de vigas espaçadoras e cortados no comprimento, usando ferramentas manuais básicas. As juntas foram aparafusadas e seladas para fornecer resistência adicional aos hidrocarbonetos nas faces do dique. A CC conseguiu resolver junções em T, mecanismos de tubos e pórticos de acesso às escadas. Todas as bordas do CC foram fixadas internamente em valas de ancoragem no piso do dique e externamente em meio fio de concreto derramado. Os empreiteiros conseguiram instalar 800 metros quadrados por dia, enquanto trabalhavam com segurança dentro e ao redor dos confins apertados e da estrutura sensível do terminal de petróleo movimentado. O projeto final que veremos é uma instalação CC Hydro de 10 mil metros quadrados no oeste de Gales. Aqui, o material termosoldado foi usado não apenas para fornecer a mesma proteção de berma inerente que o CC oferece, mas também para atualizar a impermeabilidade da área delimitada para atender à rigorosa legislação ambiental. Devido à altura e inclinação das bermas, o CC foi determinado como uma alternativa mais econômica em relação às soluções convencionais e diminuiria muito a interrupção operacional, minimizando o tempo em que os tanques ficariam fora de serviço. O CC Hydro revestiu a face do dique, terminando em uma vala de concreto para ancoragem na crista da berma. A borda interna formou um canal de drenagem antes de acoplar a um revestimento incumbente sob o piso do dique. Este projeto ganhou um importante prêmio Instituto de Engenheiros Civis pela inovação em 2017. Isso nos leva ao final de nossos exemplos de estudo de caso. Para resumir, o Concrete Canvas é um tecido flexível preenchido com cimento que endurece na hidratação para formar uma camada de concreto fina, durável e à prova d'água. Fornece controle de erosão rápido, fácil de instalar, econômico e ambientalmente sensível. CC Hydro combina Concrete Canvas com uma membrana resistente a hidrocarbonetos reforçada, que pode ser termicamente soldada e é usada para aplicações de contenção. Se você tiver alguma dúvida sobre o Concrete Canvas ou CC Hydro, não hesite em nos contactar ou visite nosso website em www.concretecanvas.com. Obrigado pelo seu tempo. Esperamos que esta apresentação tenha sido de seu interesse. Estamos ansiosos para trabalhar juntos com você no futuro. Esta apresentação é certificada pelo CPD e sua comprovada participação o qualificará para receber crédito. Entre em contato com a Concrete Canvas para obter detalhes sobre como receber seu certificado. Concrete Canvas, a alternativa ambiental sensível ao concreto. Concrete Canvas, concreto em rolo. Concrete Canvas, apenas adicione água.